E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Empreender Papo. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana sobre marketing de relacionamento, que nada mais é do que a gente se aprofundar, que nem a gente ia falar no episódio 5 de processo para PMEs, as etapas que o cliente passa. A gente vai detalhar um pouco mais essa parte do relacionamento, como você trata os clientes de forma diferente dependendo do estágio que ele está. Beleza? Isso aí. Este episódio é um oferecimento de Localweb e Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. Bom, então para a gente começar, vamos fazer uma revisão bem rápida do quais são as etapas que o cliente passa e como que a gente vai aprofundar nisso mais pra frente. Beleza. Bom, só para lembrar, a gente tem 5 etapas que a gente chama de processo AIDAS, que é atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. Ou seja, se a gente consegue fazer com que um potencial cliente passe por essas 5 etapas, muito provavelmente aqui você, obviamente, vai ter mais sucesso vendendo seu produto ou serviço. É importante reforçar isso, a gente está falando de vendas mais complexas, né? Tipo, o cara, sei lá, tá querendo comprar um picolé na praia e ele vai passar por essa etapa muito rápido, a gente não precisa aprofundar muito. Mas, por exemplo, um serviço de registro de marca, até um contador, enfim, algum tipo de serviço de assessoria, alguma coisa mais complexa, que não é alguma coisa trivial. Exatamente. Para começar, é só legal a gente falar o que é marketing de relacionamento, né? A gente começou o episódio falando disso, mas o que é, né? Primeiramente, a gente falou lá no AIDAS que tem o atenção. Isso que a gente chama, o pessoal do inglês fala que é criar awareness, né? Então você faz com que o seu cliente, o seu potencial cliente veja que realmente ele precisa daquele serviço que, by the way, você também oferece. Então você faz ele enxergar que ele tem necessidade. A partir desse ponto, ou seja, a partir do ponto que você começa a conversar com ele, que de fato começa um marketing de relacionamento, que o pessoal também gosta de chamar de inbound marketing. Nisso tem vários estudos aí, inclusive o AIDAS é um deles, que falam sobre a jornada que esse seu potencial cliente vai passar para chegar lá. Bom, essa jornada então tem uma primeira etapa, que é realmente essa pessoa que tem a dor, mas ainda não sabe qual o problema para depois conseguir resolver, vai começar a caçar, botar seus sintomas para procurar, provavelmente no Google. Imagina só um empresário que não está conseguindo vender, então ele vai escrever lá, como vender mais? Então ele vai lá e vai achar alguns artigos que ajudem ele e tal. E se você quer vender para esse potencial cliente, você tem que ter conteúdo muito bem espalhado por aí para que ele, quando tiver sintomas, consiga te achar. Então, você criar um conteúdo, usando esse caso como exemplo, com o título Dificuldade nas vendas? Veja aqui 3 passos rápidos para começar a mudança. Então, isso com certeza, se você fizer um trabalho consistente de criação de conteúdo, vai acabar sendo encontrado. E é importante passar que assim, a pessoa, por mais que ela tenha uma dor parecida com os outros clientes, provavelmente na cabeça dele, ele não vai buscar aquilo de uma forma específica. Então não adianta você falar, meu cliente quer vender mais, então eu vou ficar primeiro no Google para como vender mais. Não, ele vai ter uma série de palavras-chave, ideias que ele pode buscar. Então o processo de criação de conteúdo do seu setor, ele tem que ser alguma coisa ampla. Por exemplo, o cara ele vende serviço de segurança no trabalho. A pessoa não vai necessariamente buscar pelo número da norma certinho, ela vai começar de forma genérica. Segurança no trabalho, como evitar acidentes. Então você tem que fazer muitos artigos, tem que ser um processo que vai estar sempre construindo conteúdo, educando ali o seu cliente, porque você vai jogar uma rede. Você não sabe exatamente ainda como que a pessoa vai chegar até você. Então joga o mais amplo possível, continua sempre produzindo, em algum momento você vai conseguir direcionar essa pessoa mais para frente. Mas a primeira etapa ela realmente é bem genérica. E assim, a partir do momento que você consegue captar a atenção dessa pessoa pela primeira vez, realmente ter esse espectro maior de conteúdos vai fazer com que ela pense, olha, realmente, eles conhecem o meu problema, deixa eu ler esses outros materiais. Então você está educando esse seu potencial cliente para que ele
no futuro possa consumir o seu serviço, o seu produto de uma forma muito melhor do que alguém que simplesmente bate na sua porta. Então, o que a gente falou foi basicamente do cliente te conhecer. Então ele vai ler o seu artigo, alguma coisa que ele achou pelo Google, o seu hot site, enfim. E aí a próxima etapa é fazer com que você tenha alguma primeira conexão, então você consiga conhecer o cliente. Como você pode fazer isso? Pode ir desde um formulário de, se tem alguma dúvida, entre em contato, que a pessoa tem que deixar um e-mail, telefone, alguma coisa. Mas tem que dar algum motivo para ela deixar isso para você, né? Ninguém dá o seu contato hoje em dia de graça. Exatamente. Então, qual seria uma forma, por exemplo, de fazer isso? Por que o cara deixaria o e-mail? Você pode fornecer um material gratuito para ela conseguir entender mais, então um material um pouco mais detalhado, um pouco mais profundo, para quem realmente tem esse interesse. Pode fazer um vídeo que para acessar mais detalhes depois ela vai ter que assinar o seu canal ou vai ter que se cadastrar. Você pode falar um mini curso, algum cupom de desconto para ela testar uma ferramenta para ela fazer uma autoanálise, enfim, tem várias possibilidades aí, claro, depende do setor que você atua. Então só para reforçar, você começa fazendo um monte de conteúdo avulso sobre vários temas, por exemplo, segurança no trabalho. Você vai falar sobre todas as normas, você vai falar sobre como evitar acidentes, como implantar um sistema, um processo de segurança do trabalho interna, prevenção a acidentes, enfim, você vai criar várias coisas. Aí essa pessoa ela vai cair em uma só. Então depois que ela leu aquilo, teoricamente resolveu a dúvida, ela tem um potencial muito grande de ir embora. Então você fala, não, peraí, você se interessa sobre segurança no trabalho, dá uma conferida aqui nesse manual de implantação, que vai ser um PDF, aí a pessoa tem que colocar o e-mail para poder fazer o download desse material, por exemplo. Você bota a primeira isca. É importante deixar claro que da pessoa deixar o e-mail até ela comprar, ainda tem uma parte muito grande da jornada. A gente está só falando do primeiro contato que você vai fazer com o seu cliente. Exatamente. Isso não significa que você tem que pegar esse contato e já ligar para a pessoa para tentar vender. Ela ainda está muito longe de estar nesse ponto maduro do processo de venda. Exatamente nessa linha, é legal falar que agora você tem um primeiro contato desse potencial novo cliente. E aí o que você faz agora? Você pode fazer novos materiais e aí pedir novas informações para elas. Você não precisa fazer o formulário sempre com as mesmas perguntas. Pega, obviamente, o e-mail e o nome para ter certeza que é a mesma pessoa. E aí você pergunta outras coisas. Com isso você vai criando uma base de informações muito mais rica sobre esse potencial cliente e ver realmente se ele se encaixa no seu perfil de cliente que tem chance de converter lá no final. Então, por exemplo, para baixar um e-book, ele teve que deixar só nome e e-mail. Bem simples. Aí, depois de um tempo, você consegue programar para mandar um e-mail para essa pessoa falando, se você gostou do material, do e-book, você pode ver o nosso curso de, 4, 8 horas. Só que para ter acesso a esse curso, você tem que preencher qual que é o nome da sua empresa, qual o setor de atuação, falar um pouco sobre o problema que você tem, qual que é a dificuldade, digamos, na área de segurança do trabalho. Você pode perguntar se a pessoa já tem ou não um programa específico, enfim. Você consegue ir captando mais informações. É importante deixar muito claro isso. É um processo, você tem que ir aos poucos. Não adianta logo de cara chegar e pedir um monte de informação, ou querer ligar para o cara, como o Luiz falou. Você tem essa jornada e você vai aos poucos. Não adianta querer entregar um material, fazer um relacionamento avançado para uma pessoa que ainda está no começo, está te conhecendo aos poucos. É praticamente um namoro, né? Exatamente. Não adianta pedir em casamento no primeiro encontro. Exatamente. Às vezes, esse potencial cliente vai querer te ligar para avançar isso mais rápido. Só que aí vai da sua equipe de vendas analisar em que ponto, em que estágio ela está dessa jornada e fazer então esse resto dessa caminhada pessoalmente, diretamente, enfim, mas de uma forma que ela não pule sem entender todo o conceito do produto e serviço que você oferece ou mesmo do problema que ela tem, né? Então, você tem que saber lidar com essas exceções que vão existir. Pois é, e aí a gente falou de, por exemplo, você dá um material de mais aprofundamento ainda, né? O aprofundamento do aprofundamento. Mas se esse cara baixou outro material e não comprou direto, você também não vai ligar para ele. Existe um processo que a gente chama de nutrição de leads, que é você manter um relacionamento contínuo. Então, por exemplo, uma newsletter mensal com destaque sobre o seu setor, os artigos mais bacanas, ele pode até pegar de concorrente também, não tem problema. O que importa nesse momento é ser conhecido como uma fonte relevante de informações. Naquele tema.
Exatamente. Então, você vai fortalecendo ali sua ideia como referência. E também, você não vai toda hora, assim, a cada mês, se mandar uma mensagem de venda, uma oferta, você vai saturar, o cara vai ficar de saco cheio. Mas uma vez por mês, você mandar um conteúdo bacana, uma notícia interessante, aí, em vez de ser... Um novo material. Em vez de ser o cara chato que fica tentando me vender toda hora, você vai ser o cara que me manda informações bacanas. E uma coisa bem importante, esse processo ele tem que ser o mais automático possível. Da mesma forma que a pessoa ainda está muito ali no começo, você não pode ficar enchendo o saco dela, você não vai querer marcar visita, vai ficar ligando, você não vai montar um e-mail na mão e mandar para todo mundo. Existem várias ferramentas que podem fazer isso, tá? E lembrando, como a gente já falou no episódio sobre e-mail marketing, que também o link está aqui embaixo, existem ferramentas que fazem isso e lembrem-se, o e-mail tem que ser pessoal. Então não é porque você está mandando conteúdo que você não pode tratar a pessoa pelo nome. É sempre legal saber que tem alguém por trás lá pensando em você, então você dá essa personalização para o seu cliente, a chance dele apreciar muito mais a sua marca, a experiência que ele está tendo com você aumenta, porque você realmente está tratando essa pessoa como um caso específico. Pois é, então o máximo que der para você segmentar, melhor vai ser o seu resultado. Especificamente de ferramenta, a gente usa e recomenda, e enfim, várias pessoas já começaram a usar por causa da gente, falaram depois gostaram muito. A gente usa uma ferramenta chamada RD Station, vai ter o link aqui no post. Que é o pessoal da Resultados Digitais, fala muito sobre marketing digital. Por sinal, se você ainda não está pronto para comprar essa ferramenta de conteúdo, lê o blog dos caras, Resultados Digitais, tem muita coisa bacana para aprofundar, inclusive nesse tema que a gente está passando. São parceiros e a gente recomenda demais. Exatamente, a ferramenta deles é bem bacana, a gente usa incondicionalmente. Faz quase 2 anos, deve usar, né? 2 anos já. E basicamente ela te ajuda a criar essas páginas com formulário de contato, seus leads ficam registrados lá, então você sabe que e-mail que ele abriu, que material que ele baixou, então ele te ajuda... todo o histórico do relacionamento, todo né? histórico, Isso é muito bacana. todo histórico. Então você consegue fazer com que ele ande nesse processo olhando apenas a ferramenta, ao invés de usar várias ferramentas separadas. O RD Station ajuda exatamente para você ter um controle muito maior da sua nutrição de leads, do seu relacionamento com os potenciais clientes aí. E aí, para você dar continuidade a esse processo, uma coisa que é um erro muito comum da maior parte dos vendedores que começam a trabalhar com marketing de relacionamento é assim: eu te passei qual que é o problema, você entende que você tem esse problema, e aí normalmente a pessoa olha e fala, realmente eu tenho isso, mas não me incomoda tanto. Aí a reação normal do vendedor, então toma aqui essa minha solução super cara que vai resolver o seu problema. Calma, ainda não é o momento para isso. A pessoa ela começa a entender que ela tem um problema, esse aprofundamento ele tem que ser para mostrar o impacto desse problema. Então existe uma metodologia que chama Spin Selling, vale a pena dar uma olhada também, é a parte do implication que ele fala. Então a pessoa fala, beleza, eu tenho esse problema, mas não me incomoda tanto. Então o que você precisa fazer com o seu aprofundamento, com o curso e tal, é como que esse problema ele impacta realmente na vida das pessoas. Então, se possível, mostrar cálculo de prejuízo que as pessoas têm por não resolver esse problema, sei lá, alguns impactos maiores de perda de produtividade, perda de tempo, enfim. Essa etapa que separa um vendedor que vai lá, pode até conseguir a venda, mas não é um cliente que vai durar muito tempo, daquele que não só vai provavelmente conseguir fechar um contrato maior, como vai deixar o cliente mais feliz e uma venda que dure bastante tempo. Pois então vai entregar a satisfação, né, que é a parte do modelo que a gente tinha passado. Então, quanto mais você conseguir mostrar um impacto, seja por case, se você tiver uma calculadora de quanto tempo o cara perde sem ter o seu processo, enfim. Quanto mais palpável ficar o impacto do problema, seja o cara, beleza, está convencido, ele tem um problema, ele está lendo seu newsletter, ele gostou daquilo. Tem que convencer ele sobre o impacto que aquele problema tem. Realmente é uma dor relevante e que pode ser resolvida. Indo aí para a última etapa, que é a decisão, né? Então, vamos lá. Ele já entendeu o impacto, que foi a última etapa aí, e agora ele fala, agora eu preciso escolher uma das opções que existem no mercado para eu resolver esse meu problema. Aí, assim, claro, aí você já começa a falar sobre, pode até começar a falar sobre preço, mas isso é bem no finalzinho, um pouco antes nessa etapa, você tem que mostrar
demonstração do seu produto ou do seu serviço funcionando, mostrar algum case bem mais específico, talvez do mesmo setor desse potencial cliente. Ou agendar uma visita. Nessa hora, vale a pena você ter um contato direto, porque a pessoa ela conseguiu entender qual que é o problema e o impacto, aí provavelmente ela vai te pedir um orçamento, ela vai mandar um e-mail para tirar dúvida. Antes disso, deixa lá tudo automático, vai mandando conteúdo. Chegou nesse momento, aí sim você consegue aprofundar a relação. Aí a relação fica personalizada de fato. E aí você pode, andando dentro dessa etapa, no final você pode falar sobre preço, você pode falar sobre condições de pagamento, sobre garantias, duração, enfim. Aí sim que é negociação, né? Aí que você cai nessa última etapa. Então, deu pra ver que foi um longuíssimo caminho de quando a pessoa encontrou o seu site ou encontrou algum conteúdo seu, até finalmente você falar sobre preço e tentar negociar sobre isso. Então, e assim, existe muita técnica sobre o fechamento, a gente não vai entrar muito nisso agora, mas a moral da história que a gente quer passar é, se você fez um bom trabalho de marketing de relacionamento, a hora do fechamento vai ser questão de parâmetro, vai ser um processo muito mais rápido, é razoavelmente tranquilo se a pessoa está convencida do problema, impacto, e você fez um bom trabalho de ficar ali na cabeça dela, se mostrando como referência. A hora de fechar é praticamente uma burocracia. Exatamente, você vê que a sua conversão vai aumentar muito. Não vai ser 100%, obviamente. Às vezes ela pode decidir por um concorrente ou desistir da compra por outros motivos. Acontece. Mas a sua conversão tende a aumentar bastante quando você consegue fazer com que todas as etapas sejam cumpridas. Pois é, e aí aproveitando, acho que esse é o nosso conteúdo que a gente está passando. Se você gostou, assina aqui o nosso canal, dá um joinha no vídeo, se quiser passar para os amigos também, a gente não vai reclamar, não vai achar ruim. Se tiver mais dúvidas, tamo aí, só escrever para contato@empreendemia.com.br, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Este episódio é um oferecimento de Localweb e Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa.